o futuro só existe quando a gente sonha, né? Então, durante muito tempo, a sociedade ficou pensando distopia, né? Como um alerta, né? Vai dar ruim. Então, vamos escrever histórias mostrando o pior cenário possível para que as pessoas não queiram chegar nesse cenário. Só que se você só sonha o ruim, ele acontece. Então, é necessário sonhar a utopia, sonhar um cenário positivo, sonhar um futuro possível. E se o Transislam existe, foi porque 4 pessoas trans se reuniram e sonharam um futuro possível. E aí eu queria ouvir do Léo, porque tem um amigo de São Paulo do Slam, que é o Daniel Minchoni, e ele costuma dizer que ele queria que a poesia fosse o maior esporte do país, né? E o Slam, ele é um tipo de esporte, né? Então eu me sinto criando um campeonato mundial de poesia, né, para pessoas trans. Mas aí pensando em Olimpíadas e esportes mais clássicos, né, do corpo, não só da palavra e corpo, mas só corpo, há mais ou menos 40 anos as mulheres puderam passar a participar das Olimpíadas. Esse ano foi o primeiro ano que teve Copa do Mundo de mulheres cis, né, de futebol. Então, assim, mas quando a gente está falando de mulheres, ainda estamos falando de mulheres cis. Toda vez que entra uma travesti num time de vôlei, é um rebuliço no Twitter. Então, e há uma perseguição nesse lugar. Então, sabendo que você é um professor de educação física, e também sou, né, aí puxando a sardinha para essa coisa do esporte, eu queria ouvir se... Porque as pessoas, eu acho que elas confundem a hormonização com o doping. E elas têm essa ideia de que as mulheres trans vão manter as condições de um homem cis. E que, né, então, eu queria entender, assim, quais as perspectivas que você estuda nesse sentido? Assim, quais os caminhos possíveis de futuro? É um esporte transcentrado? É incluir as mulheres trans, os homens trans? Como que é? O que você pensa sobre isso tudo? O que você estuda sobre isso, por favor? Bom, essa questão do esporte, ela está muito enraizada porque ela tem elementos que a gente aprende na escola desde muito novo e no decorrer da vida as pessoas não conseguem se desconstruir deles. Entender que, por exemplo, a mulher pode ser mais forte que um homem. Entender que os corpos masculinos e femininos, no sentido de XX e XY, não são apenas as únicas possibilidades corporais. Então, a gente é ensinado desde muito cedo a isso, inclusive agora. Né? Então, para entender o debate sobre pessoas trans nos esportes, é preciso ir um pouquinho mais além e ficar atento a outras possibilidades. Porque, num primeiro momento, como a sociedade lê as corporeidades cisgêneras e as transgêneras, fica realmente parecendo que existe uma vantagem. Só que a gente precisa fazer a pergunta bem simples, né? É vantagem em relação ao quê? É vantagem em relação a quem? Qual é o tipo de vantagem? Porque vantagem todos os atletas têm em relação a outros. Né? Num time de futebol vão ter diversos tipos de atletas e esses atletas podem ter um desempenho maior do que o outro e eles vão jogar no mesmo time. Ou seja, a vantagem também está nos corpos cisgêneros. Né? Então, dito isso, é importante que a gente perceba que o processo de reposição hormonal, que alguns autores chamam de hormonoterapia, hormonização, e eu chamo de reposição hormonal justamente porque é uma reposição hormonal. Né? A reposição hormonal que as pessoas trans e travestis fazem, né? As pessoas que querem fazer esse tipo de modificação através do hormônio, que não são todas e todos, né? Mas as que querem fazer, ela é uma reposição que ela é funcional. Ou seja, ela não é apenas estética, ela é estética também. Mas ela também é funcional numa perspectiva de o corpo orgânico vai mudar junto com a aparência. Não é uma coisa que é só ter pelo no rosto, ou só ficar careca, como eu estou ficando, ou só ganhar tônus muscular. Organicamente, o corpo muda. Né? E isso tem que ser levado em consideração.
E não é. Por exemplo, falo muito da Tiffany, né, que é a primeira atleta trans brasileira a competir na categoria feminina. Ela é uma mulher trans. E como que muitas pessoas entendem que ela não deveria estar lá porque ela tem vantagens, porque ela já foi lida como homem na vida. Mas e os impactos que ela fez para chegar no corpo que ela está hoje? Será que é levado em consideração a reposição hormonal? Será que é levado em consideração os impactos que a cirurgia que ela fez, os procedimentos cirúrgicos que ela fez? Será que um corpo como o dela, né, que tem uma estrutura um pouco maior, né, dentro de um corpo que não produz mais testosterona e agora passa por ela toma estrogênio, será que isso não tem impacto? Será que o funcionamento não vai ser diferente? Né? O corpo ele se reconstrói junto. E muitas das vezes essas coisas não são levadas em consideração. O debate fica uma ideia muito rasa e não aprofunda. Até mesmo quando é falado sobre a questão da vantagem pela ideia de... Esqueci a palavra agora. Da memória muscular, né? Que é a memória muscular, que é o que a gente faz durante, por exemplo, o exercício e você não perde durante a sua vida. Você fica com aquela memória guardada. Até sobre isso, que é o debate mais que eu considero um pouco melhor do que os outros que eu vi por aí apenas de vantagem. Até esse debate da memória muscular ela tem que ser levado em consideração numa corporeidade trans e não numa corporeidade cis. O que eu vejo se repetindo novamente, lendo, por exemplo, a Tiffany ter uma memória muscular do corpo que ela tinha anteriormente enquanto era lida como homem. Só que esse corpo não é mais o mesmo. Será que essa memória ainda é a mesma? E as pessoas automaticamente afirmam que sim, pensando numa corporeidade cisgênera e não no corpo trans. O corpo trans não é uma cópia do corpo cis. Não é. O nosso corpo literalmente muda. E isso não fica assim nítido para as pessoas entenderem, compreenderem que o corpo trans é um outro corpo. Né? Na verdade, o que a Tiffany passa é por uma super desvantagem. Porque ela é uma mulher que sofre cãibra quando sai dos jogos. Ela sempre fala sobre isso, né? Por conta do hormônio dentro do corpo dela, reage, a forma como reage. Ela é uma mulher que é alta, sim, mas ela é alta como as mulheres altas da equipe dela. Né? Ou será que as russas ou as alemãs, que são bem altas, não podem jogar com as japonesas, por exemplo, que são mais baixas? Então, são questões assim que a gente acaba percebendo que são transfobias. E são transfobias institucionais, são transfobias que fazem com que pessoas trans não possam chegar a ser um atleta, a praticar um esporte, a ser uma pessoa do alto rendimento. E aqui falando apenas de alto rendimento. Né? Poderia estar falando de educação física escolar, desse aluno, dessa alune, que quer praticar, sei lá, um futebol, um vôlei, mas que ele não vai porque ele tem medo do professor, na hora lá de preencher a ficha dele no cadastro lá da competição, colocar o nome dele errado. Sabe? A gente fica muito no alto rendimento, mas esse debate ele é muito longo. Entende? Sim. Então, era isso. Desculpa. Vou explicar direitinho, porque é um tema Desculpa bem polêmico. cortar, porque eu ficaria a tarde inteira ouvindo o Léo falar sobre isso, mas a gente só tem mais 20 minutinhos para encerrar a mesa. Não, eu vou aproveitar essa coisa do que você falou da criança, né? Eu dava aula em escola municipal.